faria se eu tivesse descoberto a minha intolerância à lactose hoje? Eu descobri a minha intolerância à lactose há mais de 10 anos. Na verdade, faz quase 15 anos. Eu comecei aqui no canal falando quase 10 anos e agora já tô aqui há tanto tempo, já faz quase 15. Nesse processo eu cometi alguns erros. A gente vai aprendendo, vai ajustando os ponteiros, mas eu tô aqui pra te ajudar a não cometer os mesmos. Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas pra você ir já no caminho mais certeiro. Primeira coisa é que eu demorei a entender o que era intolerância à lactose. Intolerância à lactose é simplesmente uma deficiência enzimática, uma dificuldade de digestão da lactose. A lactose ela tem duas partes, glicose e galactose. O que o organismo do intolerante à lactose não tem, que é o que a gente sempre fala aqui no canal. Ele não tem enzima o suficiente para fazer essa quebra. Então, com essa deficiência enzimática, o que o corpo faz? Ou ele fica com essa lactose muito tempo vagando e fermentando, ou ele faz uma expulsão dessa lactose com a diarreia ou constipação. Aliás, você já sabia que intolerância à lactose pode causar constipação? Essa é uma coisa que muita gente demora a entender também. Aliás, me conta aí nos comentários a sua intolerância à lactose do tipo constipação ou do tipo diarreia. Mas um erro super comum é você achar que simplesmente colocar uma enzima para fazer essa quebra vai resolver o seu problema. Eu achava isso. Eu achava assim, ó, vou pegar a pílula mágica, a gente já fez vídeo sobre isso, e vai resolver o meu problema de intolerância à lactose. Mas o que nem todo mundo sabe é que você precisa sim cuidar do seu intestino. E para isso você precisa cuidar da sua alimentação. Então não cometa esse erro. Tá, mas o que também aconteceu comigo e que eu acho que acontece com muitas pessoas que eu observo em consultório? Essa pessoa então achava que realmente trocar tudo por zero lactose, sem cuidar da alimentação, iria resolver os problemas e resolveu por um tempo, mas lá pra frente passou a não resolver mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu troquei tudo por zero lactose, achava o máximo. Trazia a enzima dos Estados Unidos, quando alguém viajava, trazia pra mim, eu ia na pizzaria, comia o rodízio de pizza, mas do mesmo jeito, tomando enzima, voltava para casa deitada no banco de trás do carro. Por quê? Porque eu passava mal mesmo assim. Poxa, se é só uma deficiência enzimática, por que eu passo mal mesmo assim, mesmo com a enzima lactase? Primeiro a gente tem que entender que nesse processo, quando a gente não cuida da alimentação, exagera na lactose, às vezes toma enzima, às vezes não toma, pode ser que se instale um processo de desbiose intestinal. Vou explicar para vocês o que é uma desbiose intestinal. Vem cá. Existe desbiose intestinal de dois tipos, quantitativa e qualitativa. Vamos supor aqui no nosso exemplo que esses macarrõezinhos amarelos sejam as bactérias ruins e as tampinhas de caneta colorida sejam as bactérias boas. Tá vendo aqui que tem muito mais bactérias ruins do que bactérias boas? E que de forma geral tem muitas bactérias? O que a maioria das pessoas faz, então? Elas ou tentam colocar probióticos, ou seja, colocam mais bactérias boas aqui para tentar estimular e colonizar esse intestino. O que pode acontecer, que é um erro super comum? É essa grande população, então, fermentar ainda mais, causar ainda mais sintomas. O que é o certo da gente fazer? Primeiro, a gente fazer um tratamento para que essas bactérias ruins não encontrem um local adequado para elas viverem. O que elas gostam? Elas gostam de alimento mal digerido, mal mastigado. Então, se você melhorar a sua alimentação, você vai dar alimento para que as suas próprias bactérias boas, elas se desenvolvam. Aí sim, você pode colocar um probiótico para estimular essa microbiota, mas o ideal é que você esteja alimentando as bactérias boas que você já tem e eliminando, causando um ambiente onde essas bactérias ruins não queiram viver. Assim você fica com uma quantidade adequada e uma qualidade boa de bactérias. Então não cometa esse erro de achar que é só ficar com a alimentação igual àquela que você já tinha, ou que você vai tomar um probiótico e isso vai resolver os seus problemas. Não resolve, você tem que melhorar sim a base da sua alimentação para que as bactérias que você colocou aí, elas tenham um ambiente adequado para sobreviver. Isso sim é importante para quem tem intolerância à lactose. Tá, Bárbara, mas você nunca toma enzima? Tomo sim, mas só em ocasiões especiais. Por quê? Lembra que eu falei que a lactose é uma glicose e uma galactose? Aqui peguei de novo o macarrãozinho e a canetinha para mostrar para vocês. Uma glicose e uma galactose, elas vêm juntinhas. O que o organismo do intolerante não consegue fazer? Não consegue fazer essa quebra.
Quem faz essa quebra? A enzima lactase, que a gente vai colocar, então, de forma artificial. Se a gente tem uma quantidade X, que aqui a gente vai representar ludicamente por 4 lactoses, que a gente precisa quebrar, então a gente tem que ter enzima o suficiente para quebrar essas 4 lactoses, certo? O que muita gente faz, então? Não toma enzima suficiente, toma 2, por exemplo, toma não 2 literalmente, mas uma quantidade suficiente para quebrar 2 lactoses apenas, e aí ficam essas outras 2. Ou toma, mas não toma na hora certa, não tem o contato com essas lactoses suficiente para quebrar, então vai quebrar mais ou menos, algumas ainda vão ficar. Então existem vários erros que podem ser cometidos que fazem ainda com que essa lactose fique circulante, ela não consiga ser quebrada totalmente. Por que então que eu escolho só consumir lactose em ocasiões especiais? Primeiro porque geralmente são alimentos que são mais cheios de açúcar, cheios de gordura, que a gente já deve evitar naturalmente, e também porque existe uma chance muito grande de errar nessa dose. Eu sempre recomendo para os meus pacientes e sempre tomo uma dose um pouquinho maior do que eu acho que seria aquela adequada para aquela quantidade, mas mesmo assim, a chance de erro é muito grande. Então, guarda aí para sua ocasião especial, porque a chance de você passar mal passa a ser um pouquinho maior. Outro erro que eu cometi, e esse é bem recente, talvez você já até me conhecesse quando eu cometi esse erro, é procurar soluções muito mirabolantes para ter algo parecido com aquilo que eu comia antes na minha alimentação. Por exemplo, lógico que é super legal a gente ter um queijo vegetal fermentado durante 30 dias, mas não é isso que deve ser a base da sua alimentação. Você não deve sempre ter que recorrer a isso para ter uma alimentação interessante, uma alimentação gostosa. Então, o ideal é que você vá pelo simples, que você encontre soluções rápidas que caibam no seu dia a dia e que se adequem à sua restrição alimentar. Senão, você vai fazer por um tempo e depois você não vai mais conseguir seguir. Então, vai pelo simples. Foi pensando nisso que eu criei um curso online. Brincadeira, mas eu criei mesmo, tá? O Viva em Paz Sem Lactose. Eu quero te fazer um convite para participar. Lá no Viva em Paz Sem Lactose, eu falo sobre todas essas dificuldades e quero simplificar a alimentação. Vamos tornar isso simples? Vamos viver em paz sem lactose de forma fácil? É por isso que eu deixei o link aqui na descrição para que você olha lá, dá uma olhada, vê se te interessa e vem fazer parte, vem ser meu aluno. E por último, tá, gente? Uma coisa que eu demorei muito para entender e eu vejo que é difícil também para os meus pacientes é compreender que a intolerância à lactose, assim como todas as restrições alimentares ou os processos de mudança na alimentação, tem altos e baixos. Você, enquanto estiver seguindo tudo certinho, lógico, vai se sentir melhor, vai ter resultados super expressivos. Mas quando a gente desvia o caminho, a gente não pode ficar frustrado. A vida é assim, a vida é dinâmica. A gente faz uma viagem, a gente vai na casa de alguém, acontece alguma coisa na nossa vida e tudo isso acaba afetando a nossa saúde. Entender o mais rápido possível que isso faz parte, faz a gente não se frustrar tanto. Por isso também que eu quero te ajudar nesse processo. Lá no nosso grupo, a gente ajuda um ou outro. Poxa, tô legal hoje, não tô legal hoje. Poxa, gostaria então de uma palavra, de um conselho. Isso é super importante também, porque não é a cura, né? É a adaptação que vai fazer você então viver em paz sem lactose. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário e voltar no próximo vídeo, porque eu vou ficar te esperando.